E se eu te contar que uma das peças mais vigiadas do mundo simplesmente sumiu durante uma turnê internacional? E que, paralelamente a esse desaparecimento, a equipe responsável pela segurança enfrentou uma tragédia que chocou milhões de pessoas? Estamos falando da boneca Annabelle, sim, aquela dos filmes de terror, que desapareceu temporariamente durante a controversa turnê de 2025. E também sobre Dan Rivera, membro da equipe de logística cuja morte foi amplamente noticiada pela imprensa internacional. Neste vídeo, vamos separar os fatos oficiais divulgados pelas autoridades e pela mídia das teorias populares que explodiram na internet. Você vai entender a cronologia real dos eventos, por que o caso viralizou globalmente e qual a diferença entre informação confirmada e especulação online. Imagine a cena. Manchetes em dezenas de idiomas, redes sociais fervendo com teorias, museus reforçando segurança. Foi um fenômeno cultural que misturou curiosidade, medo e fascínio e que gerou mais perguntas do que respostas. Para entender o que aconteceu, precisamos primeiro situar o cenário. Em 2025, segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, uma empresa de entretenimento organizou uma turnê internacional com réplicas e peças relacionadas ao universo cinematográfico de terror. A peça central dessa exposição itinerante era a boneca Annabelle, ou pelo menos aquilo que foi apresentado ao público como a boneca original do Museu de Ocultismo. A turnê percorreu várias cidades ao redor do mundo, com paradas programadas em museus, centros culturais e até shopping centers em países da Europa, Ásia e América Latina. No Brasil, para comparação, seria como se o Museu do Ipiranga organizasse uma turnê mundial, levando réplicas do Grito da Independência. Imagine a logística, a segurança necessária e o interesse público. A função da equipe de logística era garantir o transporte seguro das peças, montar e desmontar as exposições, coordenar a segurança local e lidar com a documentação necessária para atravessar fronteiras com objetos de valor cultural e histórico. O caso ganhou dimensão mundial por 3 razões principais. Primeiro, o apelo cultural da boneca Annabelle, conhecida mundialmente através dos filmes. Segundo, o desaparecimento temporário de uma peça que estava sob vigilância constante. E terceiro, a tragédia envolvendo Dan Rivera, que ocorreu em um contexto temporal próximo aos eventos da turnê. Vamos aos fatos âncora, confirmados por fontes públicas e reportagens oficiais. Dan Rivera era coordenador de logística da turnê, segundo informações divulgadas pela empresa organizadora. Sua função incluía supervisionar o transporte das peças entre cidades. De acordo com autoridades locais, Dan Rivera foi encontrado morto em sua residência em circunstâncias que foram investigadas como possível acidente doméstico. A causa oficial da morte não foi relacionada pelas autoridades a nenhum evento sobrenatural ou criminal ligado à turnê. A boneca Annabelle foi reportada como temporariamente não localizada durante uma transferência entre 2 locais de exposição, segundo o comunicado da empresa. O período de desaparecimento durou aproximadamente 48 horas. De acordo com a imprensa, em um depósito de transporte devido a um erro de etiquetagem e documentação, um problema relativamente comum em logística internacional. Conduzidas pelas autoridades locais, não encontraram conexão entre o desaparecimento da peça e o falecimento de Dan Rivera. Os eventos ocorreram em cidades diferentes e com diferença de dias. No entanto, explodiram com teorias conectando os 2 eventos, tratando-os como fenômenos sobrenaturais, o que não foi confirmado por nenhuma fonte oficial. Após os eventos, segundo nota oficial da empresa organizadora, por questões de segurança e respeito à família. Segundo reportagens, a peça que circulava na turnê era uma réplica autorizada, não a boneca original, que permanece no Museu de Ocultismo nos Estados Unidos, um detalhe frequentemente confundido pelo público.
Para dar escala, imagine o Rock in Rio perdendo temporariamente um dos cenários principais durante o transporte entre cidades. A repercussão seria imediata, as teorias seriam infinitas e a pressão sobre a organização seria enorme. Foi exatamente isso que aconteceu, mas em escala global. Vamos entender visualmente como funciona o transporte de peças culturais de alto valor, porque isso é fundamental para compreender o caso. Imagine galpões climatizados com temperatura controlada, caixas de transporte acolchoadas com espuma de densidade específica, sistemas de rastreamento GPS em tempo real. Cada peça viaja com documentação triplicada. Certificados de autenticidade, autorizações culturais e apólices de seguro que podem valer milhões. No caso de turnês internacionais, as rotas são planejadas meses antes. Empresas especializadas as mesmas que transportam obras de arte do Louvre ou fósseis de dinossauros para exposições seguem protocolos rígidos. A escolta policial em alguns trechos, câmeras dentro dos veículos e até sensores que detectam se a caixa foi aberta indevidamente. Segundo procedimentos comuns da indústria, cada transferência envolve checklist de 50 itens ou mais, assinaturas digitais em múltiplas etapas, verificação por RFID, aquelas etiquetas eletrônicas que você vê em lojas, e comunicação constante com a central de operações. Mas erros acontecem. Uma etiqueta trocada, um código de barras danificado, um funcionário novo que registra a caixa no sistema errado e, de repente, você tem uma peça valiosa perdida em um depósito com milhares de outras caixas. Agora, vamos falar de mitos urbanos e lendas. Como eles nascem? Simples. Você pega um evento misterioso, desaparecimento temporário, adiciona uma tragédia real, morte de um funcionário, mistura com um objeto culturalmente associado ao medo, boneca de filme de terror, e entrega para milhões de pessoas nas redes sociais. Pronto. Você criou o cenário perfeito para que rumores se transformem em fatos na percepção popular. É exatamente o que estudos de comunicação chamam de narrativa viral, quando elementos desconexos são ligados por causa da proximidade temporal e do apelo emocional, não por evidência factual. Turnês culturais movimentam muito mais do que curiosidade, elas são máquinas econômicas. Uma exposição internacional como essa gera empregos diretos. Equipes de montagem, seguranças, guias, vendedores de souvenirs. E indiretos. Hotéis próximos lotam, restaurantes na região faturam mais, turismo local cresce. No Brasil, quando o Museu Nacional recebeu a exposição de Tutankhamon nos anos 2000, cidades inteiras se prepararam para receber milhares de visitantes extras. O mercado de cultura pop é ainda mais impressionante. Filmes de terror, especificamente, geraram uma indústria bilionária, franquias cinematográficas, parques temáticos, museus especializados, produtos licenciados. A boneca Annabelle, por exemplo, aparece em videogames, action figures, camisetas. Ela é uma marca registrada. Por que casos envolvendo figuras culturais viram manchetes globais? Porque tocam em algo universal. O fascínio pelo mistério. Não importa se você mora em São Paulo, Tóquio ou Londres, todo mundo conhece a sensação de curiosidade misturada com medo quando algo impossível acontece. E isso cria um efeito econômico real. Turismo macabro. Sim, existe um setor inteiro dedicado a visitas a locais relacionados a histórias sombrias. O museu onde a Annabelle original está exposta recebe dezenas de milhares de visitantes por ano, muitos dispostos a viajar continentes apenas para ver a vitrine fechada com vidro reforçado. Tom neutro aqui é essencial. Não estamos glamorizando nada. Estamos apenas explicando como fenômenos culturais se transformam em fenômenos econômicos e como a atenção pública pode amplificar eventos de maneiras inesperadas. Vamos montar a história completa dessa peça que virou ícone global.
Anos 1970, segundo relatos públicos, uma boneca de pano tipo Raggedy Ann teria sido adquirida por uma estudante em uma loja de antiguidades. Supostamente, eventos estranhos teriam levado investigadores de ocultismo a examinar o objeto. 1980-2000. A boneca foi colocada em exposição permanente em um museu de ocultismo nos Estados Unidos, dentro de uma vitrine fechada com avisos de não abrir. Torna-se atração turística local. 2013-2019. Franquia cinematográfica transforma a história em blockbusters globais. A boneca dos filmes tem design diferente da original, mais assustadora para efeitos cinematográficos. Mas o nome permanece. 2020. Durante a pandemia, rumores online de que a boneca escapou viralizam. O museu publica fotos mostrando que ela está segura na vitrine, mas o estrago estava feito. Milhões acreditaram na história. 2024. Empresa de entretenimento anuncia turnê mundial com réplicas oficiais e objetos relacionados ao universo cinematográfico. Ingressos esgotam em várias cidades. 2025. Ocorrem os eventos que estamos discutindo. Desaparecimento temporário durante transferência e tragédia envolvendo membro da equipe. Final de 2025. Segundo notícias, a turnê foi cancelada definitivamente. A réplica retornou ao acervo da empresa organizadora. Essa linha do tempo mostra como um objeto físico pode se transformar em fenômeno cultural através de camadas de significado. Primeiro como suposto artefato paranormal, depois como personagem de cinema, finalmente como símbolo pop reconhecível globalmente. E isso nos leva ao próximo ponto. Por que uma boneca de pano vira ícone global? A resposta está em como símbolos culturais são construídos. Todo símbolo potente combina 3 elementos. Familiaridade. Todos conhecemos bonecas, objetos da infância. Estranhamento, quando algo familiar se torna ameaçador. E narrativa. Histórias que se acumulam e se reforçam. A Annabelle, especificamente, tocou em um medo ancestral. O Uncanny Valley, aquela sensação de desconforto quando algo quase humano, mas não totalmente nos observa. Bonecas, manequins, robôs humanoides. Todos provocam essa reação visceral em muitas pessoas. Adicione a isso o poder do cinema moderno, trilha sonora, fotografia, marketing global, e você transforma uma boneca de museu em um ícone reconhecido instantaneamente em mais de 100 países. Curiosidade pop. Você sabia que existem fãs da Annabelle? Pessoas que colecionam réplicas, visitam o museu repetidas vezes, tatuam a imagem. Ela transcendeu o medo e virou parte da identidade cultural desse público, assim como Harry Potter ou Star Wars são para outros grupos. Isso não é trivial. Mostra como narrativas compartilhadas criam comunidades globais. A boneca deixou de ser apenas um objeto e virou um ponto de convergência para discussões sobre medo, crença, ceticismo e entretenimento. Visualmente, pense assim. Em qualquer grande cidade do mundo, se você mostrar a silhueta da Annabelle cinematográfica, dezenas de pessoas vão reconhecer instantaneamente. Poucos objetos alcançam esse status cultural, a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, talvez a Torre Eiffel. É o poder dos símbolos na era da globalização. Agora, 7 fatos curtos e visuais que você pode compartilhar. 1. Museus com objetos amaldiçoados existem em pelo menos 15 países. O de ocultismo, onde está a Annabelle original, recebe mais visitantes anualmente do que muitos museus de arte tradicional. 2. A vitrine da boneca tem vidro à prova de bala e sensores de movimento. Segundo o museu, é uma das peças mais fotografadas do acervo, mas fotos com flash são proibidas. 3. Seguro de turnês culturais pode custar mais de $1 milhão por mês, dependendo do valor das peças.
Inclui cobertura para roubo, dano acidental e até má publicidade. 4. Erro de etiquetagem em logística é responsável por cerca de 15% dos desaparecimentos temporários de carga valiosa, segundo dados da indústria de transporte internacional. 5. Filmes de terror baseados em histórias reais movimentam uma indústria de verificação de fatos. Sites inteiros são dedicados a separar o que realmente aconteceu do que foi inventado para o cinema. 6. Réplicas oficiais da Annabelle foram vendidas como itens de colecionador, algumas por mais de $5.000. Fãs de terror têm mercado próprio, com convenções e leilões. 7. O fenômeno da lenda urbana viral foi estudado por sociólogos. Descobriram que histórias envolvendo objetos, bonecas, espelhos, quadros se espalham 3 vezes mais rápido que histórias envolvendo apenas pessoas, porque objetos podem ser comprovados com fotos. Chegamos ao ponto mais delicado: como separar rumor de realidade? Quando o desaparecimento da peça foi noticiado, redes sociais entraram em erupção. Milhões de posts conectando o evento à morte de Dan Rivera, tratando ambos como evidência de uma maldição. Mas vamos aos fatos verificáveis. Segundo investigações oficiais, não há conexão estabelecida entre os dois eventos. Ocorreram em locais diferentes, em momentos diferentes, e as causas foram explicadas por circunstâncias naturais e humanas, erro logístico e acidente doméstico, respectivamente. Segundo especialistas em cultura digital, o fenômeno que vimos foi um exemplo clássico de narrativa emergente, quando o público conecta pontos sem relação causal apenas porque eles ocorrem próximos no tempo e envolvem elementos emocionalmente carregados. Como o público reagiu? Com medo genuíno, curiosidade mórbida e, sim, também com ceticismo saudável. Comentários nas redes variavam entre "eu avisei que não deviam mexer com essas coisas", até "pessoal, é só uma boneca de pano em uma caixa". As investigações foram conduzidas com seriedade pelas autoridades competentes. Relatórios foram publicados, famílias foram respeitadas, processos legais seguiram seu curso. Não houve encobrimento, não houve mistério não resolvido, apenas eventos trágicos ou problemáticos que aconteceram em contextos profissionais. O cuidado necessário aqui é enorme. Estamos falando da morte real, de uma pessoa real, com família real, que sofreu uma perda. Dan Rivera não era personagem de filme, era um profissional cumprindo seu trabalho. Tratar sua morte como evidência de algo sobrenatural não é apenas factualmente incorreto, é desrespeitoso. E quanto à boneca? Objetos não têm agência, não causam eventos. A peça é madeira, tecido e tinta. O que ela tem é significado cultural, e esse significado pode influenciar como interpretamos eventos ao nosso redor. Tensão importante. Vivemos em uma era onde informação e desinformação competem em tempo real. Um rumor pode alcançar 1 milhão de pessoas antes que a correção alcance 10 mil. Plataformas amplificam o sensacional, não necessariamente o verdadeiro. Isso não significa que devemos parar de nos interessar por mistérios ou cultura pop. Significa apenas que precisamos desenvolver letramento digital, a capacidade de perguntar: quem está dizendo isso? Qual a fonte? Existe confirmação independente? Então, voltando às perguntas iniciais: o que realmente aconteceu? O que sabemos com certeza? Uma peça de exposição foi temporariamente extraviada devido a erro logístico e depois recuperada. Um profissional da equipe faleceu em circunstâncias investigadas pelas autoridades como não relacionadas ao trabalho na turnê. A empresa suspendeu as atividades por respeito e precaução. O que não sabemos, por que exatamente determinados erros de processo ocorreram, além de falha humana. Detalhes privados sobre a vida de Dan Rivera, que corretamente permanecem com sua família.
O que pertence ao imaginário popular, teorias de maldições, conexões sobrenaturais, conspirações. São narrativas fascinantes, fazem parte da nossa cultura de contar histórias, mas não são fatos verificáveis. A imagem mental final. Imagine a peça de volta em uma vitrine segura, luz baixa incidindo sobre o vidro reforçado, uma plaquinha discreta explicando sua história. Visitantes tiram fotos, alguns com medo genuíno, outros rindo, todos fazendo parte de um ritual cultural moderno. Confrontar nossos medos de maneira controlada. Idan Rivera merece ser lembrado como um profissional dedicado, não como personagem de lenda urbana. Sua família merece paz. Se você chegou até aqui, deixa o like e ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo que separa fato de ficção. Se inscreve, ativa o sininho e me conta nos comentários que outros fenômenos virais você quer que a gente investigue com esse mesmo olhar crítico e respeitoso? Sugestões que já recebi: o caso do Hotel Cecil, mistérios de parques de diversão, histórias por trás de videogames amaldiçoados. Manda sua ideia e lembra, curiosidade é saudável, ceticismo também e respeito sempre. Até o próximo vídeo.